Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Sustinete hic et vigilate mecum. Sinto uma tristeza mortal, ficai aqui e vigiai comigo. Sim, abre o seu coração, Nosso Senhor, para aqueles 3 apóstolos mais próximos, mais íntimos, Pedro, Tiago e João, que assim como os carregou para o Monte Tabor, os leva também consigo para o Horto das Oliveiras, para que estejam mais perto dele naquele momento. E ele faz esse pedido: ficai aqui comigo, ficai e vigiai comigo. Faz um mês, algo assim, um pouco mais, quem sabe, escutei um podcast em que falava, interessante, uma pessoa que escreveu um livro sobre como os exercícios físicos geram um sentido de coletivo, de comunidade, de grupo. E as pesquisas lá mostravam que depois de 20 minutos, se a pessoa começa a fazer um exercício físico e tal, dava uns 20 minutos, a princípio aquele primeiro era uma coisa mais custosa, sair para correr, por exemplo, ou fazer algum outro esporte. Mas a partir desse momento disparava ali uns certos hormônios e mudava a disposição cerebral das pessoas e, sobretudo, acionava muito dos processos cerebrais justamente de sentido de simpatia, de empatia com as pessoas, de pertença a um grupo. Então, a conclusão que se vira daí é como fazer esporte junto gera ali um sentido de grupo, por vezes bastante forte, e que cresce se aumenta o esforço necessário para fazer aquilo, os riscos. E a gente vê isso depois de uma partida de futebol, né, como intensa, tá todo mundo ali, todo mundo é amigo, assim, né, termina, e claro, se não houve o problema da competição ali e brigas, mas sobretudo se pensa no mesmo time, se gera ali uma solidariedade muito intensa. E maximamente isso se dá na própria guerra, né? Os esportes são um certo sucedâneo da guerra, e se fala muito disso, não é que eu tenho experiência, mas a gente escuta por aí, lê, né, dessa fraternidade que surge entre os soldados, os combatentes, se sentem como que irmãos, se lutam uns pelos outros. Então é interessante, né? Em geral, fazer coisas juntos, por exemplo, a família quando come, né, almoça, janta, isso gera vínculo, coisas prazerosas também, coisas... Agora, quanto mais significativas forem essas coisas, mais fortes então serão os vínculos que vão se costurando ali entre as pessoas. E Nosso Senhor quer viver conosco, quer viver a nossa vida conosco, quer estar junto a nós, quer participar dos nossos dramas vitais. E pode participar, e para isso nos oferece também, nos convida também a que nós participemos do seu grande drama, da sua grande luta, da luta da sua vida, da sua batalha. E como é que a gente pode fazer isso? Porque ele entra na minha vida, ok, vou tê-lo mais próximo a mim, vou acudir a ele. Como é que eu entro na vida de Cristo? Através dos evangelhos, sem dúvida, lendo e conhecendo a sua vida, mas não só visitando aquilo como um evento passado e remoto, mas eu diria também, e sobretudo, participando desses eventos na Eucaristia, na missa, na Santa Missa, que é o nosso tema dessa segunda meditação do recolhimento, né? A missa. E a missa, eu queria falar sobre ela como centro e raiz da vida interior. É uma expressão que usava São José Maria. A missa há de ser o centro e a raiz da vida do cristão, da nossa vida interior. E por quê? Por que é algo tão central? Porque na missa está Jesus, porque é o ápice
do encontro que podemos ter com Cristo nessa vida, se dá na Eucaristia, se dá na comunhão, se dá na participação do sacrifício do altar. De uma maneira, na hóstia consagrada, a gente sabe, né, está o corpo e sangue e alma e divindade de Cristo. Cristo é realmente presente, está realmente presente aqui no sacrário. Comecei falando isso, eu creio que estás aqui e creio mesmo que Nosso Senhor está aqui presente sob as espécies eucarísticas dentro do sacrário. Não só está presente, se faz presente na hóstia e no vinho consagrados, mas assim, ontologicamente presente, ele está ali, mas de alguma maneira a sua vida se desenrola, o seu sacrifício se desenrola sobre o altar, né, a mesa eucarística. Quando eu celebro a missa aqui, de alguma maneira, aqui está acontecendo o ápice da vida de Cristo, que é o mistério pascal, e para o qual, de alguma maneira, converge toda a sua vida de Cristo tem um sentido redentor, se dirige para a cruz, se encaminha para o Calvário, se encaminha para a Páscoa. Então, não só a missa não só é o encontro com Cristo que está ali ontologicamente presente, mas é o encontro com a sua vida também, com o seu viver. Eu posso estar ali e eu posso viver aquele momento. E de alguma maneira, então, as nossas vidas se entrelaçam. Diz o Catecismo que o sacrifício do Calvário e o sacrifício do altar são o mesmo e único sacrifício. O que acontece no altar, em cada missa, não uma repetição numérica, digamos assim, do que aconteceu no Calvário, mas se torna presente aquele mesmo sacrifício. É um só sacrifício, não é um outro sacrifício, não, é um só, é o mesmo. Que está não só sendo representado como um teatrinho, digamos assim, mas está de uma maneira acessível, de uma maneira misteriosa, sacramental, daí vem a palavra sacramento, mas se faz ali presente e me permite participar daquele momento. E por isso a missa é algo tão importante, por isso a missa é algo tão central, porque é um encontro com Cristo, né? É a porta que se abre para eu estar diante dele e diante da sua vida. A gente poderia pensar, poxa, como seria legal ter vivido numa época de que Jesus caminhou por essa terra e tê-lo visto fazendo seus milagres e ter participado de alguma maneira daquele momento. Pois olha, é exatamente o que acontece na missa. A vida de Cristo desenrola em cada missa. A sua morte e a sua ressurreição se fazem presentes sobre o altar e me convidando para participar de alguma maneira daquilo. Sustinec et vigilate. Ficai aqui comigo, ele nos chama. E por isso São José Maria falava tanto dessa centralidade da missa, quando, às vezes, comentando a oração eucarística, né, o final da oração eucarística, por Cristo, com Cristo, em Cristo, ele dizia, pelo meu amor, com o meu amor, no meu amor, a nossa missa, Jesus. Ele falava, né? A nossa missa, porque a vida de Cristo é a minha vida é a vida dele. E através da missa, é como ele dizia bem aqui, eu me renovo, porque o amor nos faz jovens. Gostava de citar, né, o Salmo 42, que antes era prescrito para o começo da missa, né? Introibo ad altare Dei, adem quirificat juventutem meam. Subirei ao altar de Deus, a Deus que alegra a minha juventude. E eu me sinto jovem, ele falava, cada vez que celebro a missa, porque o amor me renova, me encontro com o amor. Isso é a missa. E vivi assim tão intensamente isso que tem esse relato quando da Guerra Civil Espanhola, eles estão fazendo a chamada travessia dos Pirineus, fugindo da Espanha para a França, para Andorra e França, para depois voltar para o norte da Espanha. E ele vai lá disfarçado, e você vai celebrando a missa ali do jeito que dá, e uma hora ele celebra sobre no meio da travessia, numa rocha, com um pouquinho de vinho que tinha, umas frações de pão, e as pessoas estão naquela travessia, participam da missa, daquela missa tão diferente, e um dos rapazes que estava ali no meio daquele grupo fugitivo levava um diário e anotou, olha, hoje participei de uma missa como nenhuma outra vez na minha vida. Não sei se pelas circunstâncias tão extraordinárias ou porque o sacerdote era um santo. Interessante, né? Ele levantou a hipótese, claro, eu pensaria imediatamente na primeira hipótese, né? Bem, é lógico, nunca participei de uma missa como essa, porque uma missa no meio de um bosque, ao ar livre, sem nada de paramentos, com uma coisa tão improvisada ali. Mas ele ficou com essa intuição por assistir uma missa de São José Maria. Olha, esse padre aqui, não sei, me parece um padre santo.
quando foi canonizado, o cardeal Ratzinger celebrou uma das missas de ação de graças pela canonização de São José Maria e comentava essa passagem. Como aquilo lhe chamou a atenção. Como eu deveria celebrar a missa assim, de tal modo que transmitisse todo o meu amor por Cristo. A santidade é isso, né? Amar Jesus acima de qualquer coisa. Isso é ser santo. E eu deveria celebrar a missa de tal maneira que, como se vê, né? Os namorados, apaixonados, quando estão juntos, os recém-casados, os dois pombinhos, eles falam, né? Porque tudo são a atenção, o carinho, o deslumbramento de um com o outro, e os detalhes. A missa de um sacerdote santo deveria ser a minha missa, eu gostaria que fosse assim. E lógico, né? Não só do sacerdote, mas de qualquer cristão que participa da missa, é a ocasião de colocar ali o seu carinho por Cristo, porque é o encontro com Cristo. E é isso que cabe a cada um de nós viver na missa. O beato Álvaro del Portillo, o sucessor de São José Maria, uma vez teve que levar um desses medidores de batimentos cardíacos ao longo de, não sei se um dia ou mais de um dia, inclusive vários dias. E eu já vi alguma pessoa usando isso, a cada 30 segundos, média ali, um negócio meio engraçado. E o beato Álvaro, então, levou os resultados ali para o médico, e o médico examinou, então, e ele viu que tinha um perfil ali dos batimentos cardíacos do beato Álvaro, que tinha um momento do dia que sempre dava um pico, né? E ele perguntou, mas sempre aqui, nesse horário, o senhor tem um pico de batimento? O que isso faz nesse horário? Ah, eu celebro a missa. Interessante, né? Dom Álvaro, que era um homem tinha que enfrentar 1000 problemas assim na igreja e no mundo, inclusive a guerra, e 1000 coisas, né? E era muito sereno, mas onde ele ficava assim, muito emocionado era quando ia celebrar a missa, o encontro com o amor. Então, que bom que a gente tem esse ideal também, de aprender a viver a missa, aprender a amar a missa, porque é o caminho para amar Jesus, né? A primeira meditação foi sobre Nosso Senhor, a centralidade dele, a humanidade santíssima de Cristo. A missa é o centro porque ali está Nosso Senhor. Por isso, devemos lutar para que seja o centro da nossa vida. Assim o diz São José Maria em Forja, ponto 69. Deves lutar por conseguir que o santo sacrifício do altar seja o centro e a raiz da tua vida interior, de modo que todo o teu dia se converta num ato de culto, prolongamento da missa que assististe e preparação para a seguinte, que vai transbordando em jaculatórias, em visita ao seu Santíssimo Sacramento, em oferecimento do teu trabalho profissional e da tua vida familiar. Lutar por conseguir que a missa seja o centro e a raiz da tua vida interior. Ou seja, todo o meu dia, né? O meu dia se converta num ato de culto. O que significa isso, né? Que a missa seja o centro e a raiz da vida interior. É um pouco a pauta que eu queria seguir para essa nossa reflexão. Inclusive, quando eu estava lá em Roma, fiz um breve estudo de poder chamar de teologia espiritual, tentando analisar o significado mais concreto dessa expressão de São José Maria. E cheguei na conclusão, né? Porque centro e raiz é um pouco assim o cristianismo como dom e como tarefa. A graça do batismo é um dom. Graça significa isso, né? Dom, algo que eu recebi, a salvação. Agora também tem um aspecto de tarefa, que eu preciso então corresponder a essa graça, eu tenho que... A santidade de Deus nos fez santos pelo batismo, mas eu tenho que lutar para ser santo, tenho que corresponder. A frase de Santo Agostinho, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Eu tenho que pôr a minha parte, há uma tarefa que cabe a mim realizar. E toda a entrega de Cristo por nós se dá nesse duplo aspecto, a gente poderia dizer. E também a Eucaristia. A Eucaristia é o grande dom, porque é o próprio Cristo que se entrega. Por isso é a raiz. E ao mesmo tempo é o grande convite ao amor. O centro. O amor centraliza a minha vida. O que eu recebo e o que eu devo dar. Quero receber mais e quero dar mais, quero fazer, viver, amar com obras. E isso significa, de uma maneira, tornar a missa o centro, a raiz da vida interior, porque é o grande canal para fazer isso daí. Diz São José Maria, em Amar a Igreja, todos os afetos e as necessidades do coração do cristão encontram no Santa Missa o melhor cauce, o melhor encaminhamento. O que, por Cristo, chega ao Pai no Espírito Santo.
o melhor leito do rio, né? É a missa. É aí que a gente vai se dar essa dupla via, né? De receber e de doar. E o primeiro, então, é esse receber. A gente começa recebendo. Deus nos amou primeiro. Por isso, a missa é a raiz da nossa vida espiritual. Porque, bem, é o próprio Cristo que está ali, que se doa a nós. Ele usa essa imagem, digamos, biológica, quando ele diz, né, eu sou a videira e vós os ramos. O ramo tem que estar unido à videira. Cada ramo como que uma espécie de raiz na videira, assim como as raízes da árvore puxam do solo os minerais, e também o ramo puxa da cepa, puxa ali do caule as coisas que precisam, tem essa troca vital ali. E isso é que faz com que ele dê fruto. Se separa o ramo da videira, seca e morre, diz Jesus, né? Mas se está unido à videira, dá muito fruto. Eu sou a videira verdadeira. Interessante, né? Em grego, videira é um termo masculino e se diz ampelos, me parece que é masculino. Ampelos. E é o nome também de um ser mitológico, um fauno da mitologia grega, que era amigo de um deus, do deus Dionísio, ou Baco. E um dia morreu o Ampelos, e o Baco ficou apenado com a morte do seu amigo, pegou o seu cadáver e o transformou numa planta, justamente a videira. E pegou o sangue do seu amigo, o sangue do Ampelos, e fez com ele os frutos da videira, a uva. E pegou as uvas e inventou o vinho. Baco é o rei da bebedeira, da embriagar-se, né? Do vinho, portanto. E é interessante, né? Jesus fala, ego eimi he ampelos realetines. Eu sou o ampelos verdadeiro, a videira verdadeira, diz assim o Evangelho de São João, né? Eu sou a videira verdadeira, ou o ampelos verdadeiro. Interessante imaginar que há uma conexão, não estou certo disso, que de fato há, mas, né, pelo menos no escrito grego ali do Evangelho, não nas palavras de Cristo, que ali estaria falando em aramaico, provavelmente, mas parece haver uma correlação, poderia imaginar, né? O ampelos verdadeiro, ou seja, aquele cujo sangue se torna vinho. E a gente permanece unido a ele através da Eucaristia. Isso sim, parece que há uma intenção muito clara no Evangelho, no verbo permanecer, que aparece mais de 10 vezes aí nessa parábola, permanecer em mim. A insistência de Jesus é isso, né? Permanecer em mim, foi com esse verbo que a gente começou a meditação, né? Ficai aqui comigo, menen em grego, né? Ficai aqui comigo. E Jesus nessa parábola ele fala mais de 10 vezes, né? Você tem que permanecer em mim. E vai aparecer também aonde? Em João 6, capítulo 6, que é justamente o discurso eucarístico. Ele fala, né? Aquele que come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. O que é preciso fazer para ser videira unido ao ramo unido à videira? Comer a carne de Cristo, beber o seu sangue, comungar, participar da Eucaristia. E é assim como a vida dele entra na minha vida, né? O ramo que puxa o sangue, né? Aquela seiva, e assim dá muito fruto, né? Assim tereis muito fruto. Se eu estou enraizado em Cristo, como diz São Paulo, né? Enraizado em Cristo. Ele usa a imagem também fomos enxertados em Cristo. Não éramos de uma outra espécie, mas agora a gente foi enxertado, a gente participa da sua natureza. Várias referências dessa imagem, da nossa união orgânica com Cristo, como uma planta unida à outra, né? Um ramo unido à videira, ao caule. Né? E a conclusão é que é a fonte da vitalidade da igreja, é a Eucaristia. É a fonte da vida na igreja. O Papa João Paulo II, um dos últimos documentos que escreveu foi Ecclesia de Eucaristia, que já no título traz essa ideia, né? A igreja vive da Eucaristia. A igreja se alimenta, só permanece. O que faz a igreja é a Eucaristia, porque é o que nos une a Cristo e assim nos une entre nós. O Concílio Vaticano II, que usou a expressão Centro Reis Aventior, tomou de São José Maria essa expressão, também usou uma expressão equivalente em outro documento que fala da liturgia, que diz a liturgia, cujo ápice é a Eucaristia, é a fonte e o cume da vida da igreja, diz ali o concílio. É uma expressão equivalente, né? Cume tem a ver com o centro, né, para onde converge, e a fonte, a raiz, a fonte da vida da igreja, né? A raiz é a Eucaristia. E a nossa vida também tem que ter aí a sua raiz. Diz
em Forja, São José Maria, sê alma de Eucaristia. Se o centro dos teus pensamentos e esperanças estiver no sacrário, filho, que abundantes os frutos de santidade e de apostolado. Interessante, né? Quando a pessoa começa a ter mais devoção à Eucaristia, ir à missa durante a semana, além do domingo, comungar com devoção, fazer visitas ao Santíssimo, ela vai ganhando uma vitalidade, uma força espiritual impressionante, porque esse é o segredo dos santos, está enraizados na Eucaristia. Mas bem, estamos só na raiz, vamos falar um pouquinho ainda que é o centro, né? O centro. Como eu falava, o Concílio Vaticano II usa também a expressão centro, agora no documento Presbyterorum Ordinis, quando fala dos sacerdotes, ele diz assim, que a caridade pastoral, o padre que se doa aos demais como pastor, flui sobretudo do sacrifício eucarístico, que se manifesta por isso como centro e raiz de toda a vida do presbítero, de modo que o que se efetua no altar procure reproduzir em si a alma do sacerdote. O que eu faço no altar, eu vou procurar então depois reproduzir na minha vida. A entrega de Cristo, depois eu vou me entregar também aos outros. Frase da regra de São Bento, mens concordet votis, falando para os seus monges, como eles devem rezar, que a mente concorde com o que eu estou falando. E se eu celebro assim a missa, que eu estou vivendo, eu estou entendendo aquilo que eu estou fazendo, estou meditando nos gestos, e de uma maneira, a minha mente vai concordar com os gestos, com as minhas palavras, e assim vai ser a maneira de que depois toda a minha vida concorde com aquilo. Reproduza, como diz o concílio, na minha vida o que eu estou fazendo sobre o altar. São José Maria aplicava isso para os leigos, e dizendo, olha, a missa tem todo um programa de vida cristã. Participar amorosamente na Santa Missa, aprender na missa a tratar a Deus, porque neste sacrifício se encerra tudo o que o Senhor quer de nós. Tudo está na missa, tudo que eu tenho que fazer, eu aprendo na missa. Eu aprendo a pedir perdão a Deus, a agradecer, a oferecer a minha vida, a ouvir Deus que me fala, né, no Evangelho, através das pessoas. Eu aprendo a tudo, né, a me doar por amor, a me apoiar em Deus, a confiar nele. E nesse sentido, então, a missa pode ser e deve ser o centro da nossa vida espiritual, na medida que eu tiro da missa o que eu tenho que viver, como é que eu tenho que viver, as lições para a vida. Aquilo configura toda a minha vida, todo o meu dia. Quem sabe, né? Conheço várias pessoas que assistem a missa diariamente de manhã cedo, e a ideia é que ela viva aquilo com tal intensidade, aquele pedido de perdão, aquela gratidão, aquele louvor, que depois aquilo contamine, digamos assim, todo o seu dia. Ele vai feliz e piedoso e devoto e grato e humilde, né? E aqui todo o seu dia ganha aquelas notas, aquele tom. Tudo um evento muito marcante, depois configura uma semana. Eu sou um pouco assim, eu sou um pouco influenciável na minha imaginação. Então assisto um filme de policial e logo eu já saio olhando para os cantos, descobrindo pistas muito suspeitas. Eu assisto, né, um filme, um drama, eu já me emociono mais facilmente. Um filme de herói, de guerra, eu já saio querendo lutar. Enfim, me influencia, a minha imaginação se derrama sobre aquilo e aquilo muda minha disposição anímica. Que bom se a missa fosse assim, não é verdade? Se a minha missa diante de vocês transformasse a nossa vida se configurasse através da missa. É o centro que irradia as atitudes que depois vão se prolongar ao longo do dia. Então, a missa é o centro porque ela configura o meu dia. Agora, também pode ser o centro num segundo significado, uma segunda maneira de entender, no sentido contrário, em concreto. Assim como o movimento do centro para a circunferência é um movimento que poderia chamar-se centrífugo, né? Sai do centro e vai para a periferia. Também existe o centrípeto, o movimento centrípeto, que é a aceleração centrípeta, portanto, né, no movimento circular uniforme, que é da periferia, da circunferência para o centro. Então, assim como a missa configura, né, o círculo está determinado pelo centro, também configura, também existe o sentido contrário, esse movimento do dia para a missa. A missa é como uma espécie de buraco negro que engole todo o meu dia. E o que significa isso? Significa que toda a minha vida eu vou jogar na missa, eu vou unir o meu viver ao viver de Cristo na missa. São Pedro, na primeira epístola, fala para os leigos,
que estamos chamados a oferecer essas hostes espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E está falando não só do sacerdote celebrando os sacramentos, mas de todo cristão, tudo aquilo que ele faz há de ser uma hoste espiritual agradável a Deus. E o Concílio Vaticano II, ao falar dos leigos, fala que cabe aos leigos fazer isso, toda a sua vida, um oferecimento unindo ao oferecimento de Cristo. Assim há de ser. E agora, quando eu faço algo por amor a alguém, eu tenho que chegar depois e fazer a entrega dos frutos. Um homem que dissesse, não, eu trabalho pelos meus filhos, pela minha esposa, todo o meu dia eu estou me esforçando por eles. Ótimo. Agora, tu tem que chegar lá também e pegar o fruto do teu trabalho, teu salário, sei lá, né? E colocar ali na mão e dar um presente, comprar o que o teu filho precisa e pagar a mensalidade do colégio. E também sabe, então eu faço por amor a Deus, faço, ótimo. Mas o momento que é a missa, que eu entrego, que eu toma, é o ofertório, o oferecimento, a oblação. Bonito nesse filminho O Grande Milagre, essa animação uma revelação particular do que acontece, o invisível na missa, em que tem essa cena no ofertório e a vidente, ela vê os anjos da guarda das pessoas indo em direção ao altar, no ofertório da missa, e alguns levando uns vasos com umas coisas brilhantes, e outros com as mãos cruzadas, sem nada nas mãos, e o anjo explica para ela, porque algumas pessoas estão de fato oferecendo a sua vida, os seus trabalhos, e outras não, outras estão ali distraídas ou pensando em outras coisas, né? Então, eu tenho que fazer esse movimento, que colocar, como dizia São José Maria, o meu dia na patena, colocar ali, entrego aqui, Senhor, tu está te entregando? Uma guria falava comigo, né, quando ela, tomai, isto é o meu corpo que é entregue por vós, e ela dizia interiormente, este é o meu corpo que é entrego a ti. Uma coisa bonita, né? A gente une a entrega de Cristo à nossa própria entrega. Uma outra guria levava até num papelzinho, na missa dominical, ela anotava na oração, o que eu vou oferecer para Deus? O que eu tenho que oferecer dessa semana? A bronca do chefe lá que eu escutei e me custou um pouco, mas eu ofereci, o meu empenho para organizar o meu quarto, ser legal com tal amiga e mais compreensivo com meu pai. Então eu levava ali as batalhas, as lutas, e estava oferecendo no ofertório, então, estava unindo a sua vida à vida de Cristo. Eu penso que é como, nessa hora, como se viesse uma águia, que é o Espírito Santo, e tomasse, eu chego ali com a minha velinha acesa, que eu vou oferecer para meu esforço, a minha luta, que sempre é uma coisa limitada, né? Porque eu sou limitado. Mas vem aquela águia, pega a minha vela, aquele foguinho meio ridículo, né? E atira aquela vela num vulcão em erupção, cuja lava está ultrapassando as nuvens. O que é esse vulcão em erupção? É o sacrifício de Cristo, é o amor do Filho ao Pai, que é um amor maravilhoso, que é um negócio infinito, que é... E o interessante é que ali a minha vela, o meu foguinho, vai virar, não é que ele vai desaparecer, mas ele vai virar um só, fogo com o fogo de Cristo, né? E será a nossa missa, como dizia São José Maria, né? O sacrifício dele, e assim o Pai vai olhar para mim e vai me confundir quase, né, com o seu filho, e vai me dizer, tu és meu filho, hoje te gerei, eu me torno filho no filho. Os méritos de Cristo se aplicam a mim, por essa bendita confusão, que não é uma confusão, no fundo, o termo mais correto é participação, termo filosófico, teológico, né? Pela nossa participação que estamos chamados a viver no seu sacrifício. Mas eu tenho que chegar e não posso chegar com as mãos vazias, eu tenho que ter a minha velinha acesa. Senão não vai funcionar essa mágica, esse truque, digamos assim, né? Como alguém que desse um carro, uma Ferrari, e um amigo meu que é muito rico, e eu compro o chaveiro dado o Ferrari. Então, a gente junta as duas coisas e fala, nós estamos dando para ti esse presente, nós pagamos, mas é ridículo, eu paguei uma Ferrari, tu pagou um chaveirinho ali, tudo bem, pode até ser de marca. Pois é, não há proporção, mas é verdade que há uma união de amores ali, de corações. Aí está a nossa salvação, nessa nossa união com Cristo. E colocar o nosso amor junto ao seu amor. Então é interessante, né? Eu sinto também nesse sentido que deve puxar. Viver bem a missa vai me fazer viver bem todo o meu dia. Viver bem, ponto. E agora, viver bem, eu preciso, para viver bem a Santa Missa, eu preciso também viver bem. Eu não posso chegar na missa com as mãos vazias, sem sacrifício, sem amor. Eu tenho que oferecer o sacrifício de Abel, não o sacrifício de Caim, o que sobra, o podre. Não, é o melhor. É pouco, mas é o meu melhor, né?
Eu estou colocando meu amor ali. E aí então se dá essa união de amores, essa união de corações, essa união de destinos, que é a nossa salvação em Cristo. Viver bem a missa. Vale a pena, né? Que a gente tenha uma piedade muito viva, não desligada, né? Eu vou lá na missa e não tem nada a ver com a minha vida. Não, a minha vida mergulha na missa. Né? E dali eu tiro tudo. Né? Então esse fluxo maravilhoso de centrífugo e centrípeto é a raiz, é essa união vital entre eu e Nosso Senhor, a minha vida e a sua vida. Que coisa maravilhosa. A missa é um mistério tão grande, né? Inabarcável. Mas acho que dá para ter algumas pinceladas assim, para a nossa oração, para a nossa reflexão, para que a gente possa tentar lutar, né, para nos esforçar, para aproveitar melhor esse grande mistério. Isso vamos pedir para Nossa Senhora. Ela estava ali no Calvário, junto à cruz do seu Filho, e por isso está também sempre presente junto ao altar. Numa dessas revelações particulares, ela fala precisamente isso. Olha, as pessoas me buscam nos meus santuários, e é ótimo, porque ali eu concedo muitas graças para eles, mas, sobretudo, onde vão me encontrar é ao pé do altar, quando um sacerdote celebra a missa, assim dizia Nossa Senhora. Não dá para separar Maria de Jesus. No altar está Jesus, então Nossa Senhora vai estar com todos os anjos e os santos fazendo a corte ao Cordeiro imolado, como já estava ali no Calvário junto à cruz. Peçamos a ela que nos ajude também a estarmos, também nós, e muito intensamente, e assim mergulhar com a ajuda de Deus, com a sua luz, cada dia mais profundamente nesse grande mistério de amor e de graça. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.